Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar dos zeros de uma função. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que entre os possíveis valores que x pode assumir em uma função, é chamado zero da função todo valor de x quando existir para o qual y é igual a zero. Então, observe que o zero de uma função é todo valor de x quando existir para o qual se tem y igual a zero. Agora, vamos fazer um exemplo. Observe o que diz o nosso exemplo. Menos 1 é o zero da função dada por y igual a f de x, que é igual a 2x mais 2. Pois, para x igual a menos 1, temos que f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 2. Observe que aqui temos uma multiplicação e uma adição. Vamos fazer primeiro a multiplicação. Então, observe que 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, observe que x igual a menos 1 é justamente o zero da nossa função y igual a f de x, que é igual a 2x mais 2, pois é o valor de x para o qual se tem y igual a 0. Agora vamos pensar no seguinte. Observe que o ponto de coordenadas menos 1 e 0 é a intersecção da reta com o eixo x. Então, observe que o gráfico dessa função aqui, que é a função definida por y igual a f de x, que é igual a 2x mais 2, o gráfico dessa função é uma reta. E observe que nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas menos 1 e 0, essa reta ela toca o eixo x. Observe que ela toca o eixo x justamente aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto de coordenadas menos 1 e 0. Menos 1 em x, que é o zero da nossa função, e 0 em y. Observe que para x igual a menos 1, se tem y igual a 0. Então, observe que x igual a menos 1 é justamente o zero da nossa função, que é a função y igual a f de x, que é igual a 2x mais 2. Agora, vamos observar o zero da função y igual a f de x, que é igual a 2x mais 2, na construção gráfica. Então, observe que agora o nosso objetivo vai ser fazer a construção gráfica dessa função, que é a função y igual a f de x, que é igual a 2x mais 2. Então, para fazer essa construção gráfica, vamos aqui de início atribuir valores para x, para assim determinar os valores correspondentes de y, e depois localizar aqui os pontos no nosso plano cartesiano. Esses pontos aqui vão ser dados a partir desses pares ordenados que temos aqui, certo? Esses pares de coordenadas x e y. Então, observe que vamos aqui atribuir valores para x. Os valores que atribuímos aqui para x foram esses aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para cada valor desse de x, tem um único correspondente valor de y. Então, vamos determinar esses correspondentes agora. Então, observe que a nossa função é essa aqui, y igual a 2x mais 2. Observe que o primeiro valor que vamos atribuir para x é menos 2. Então, vamos determinar o correspondente valor de y para x igual a menos 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes menos 2 mais 2. Observe que 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. E menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Então, observe que quando x é menos 2, y também é igual a menos 2. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, menos 2 e menos 2.
O próximo valor que temos para x é menos 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes menos 1 mais 2. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, observe que quando x é menos 1, y vai ser igual a 0. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, menos 1 e 0. O próximo valor que temos para x é 0. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 0. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes 0 mais 2. 2 vezes 0 é igual a 0. E 0 mais 2 é igual a 2. Então, observe que quando x é 0, y vai ser igual a 2. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, 0 e 2. O próximo valor que temos para x é 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é igual a 2. E 2 mais 2 é igual a 4. Então, observe que quando x é 1, y vai ser igual a 4. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, 1 e 4. O próximo valor que temos para x é 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 mais 2 é igual a 6. Então, observe que quando x é 2, y vai ser igual a 6. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, 2 e 6. Observe que localizamos aqui, ó, 5 pares ordenados aqui, ó, determinamos aqui, ó, 5 pares ordenados. Esses pares ordenados vão ser justamente as coordenadas dos pontos que vamos localizar no nosso plano cartesiano. Observe que aqui, ó, já desenhamos o plano cartesiano e o gráfico da função para a gente ganhar tempo. Mas vamos explicar todo o passo a passo dessa construção gráfica que temos aqui. Observe o seguinte, que esses pares ordenados aqui, ó, eles são coordenadas de pontos. Então, vamos localizar o primeiro ponto aqui, ó, que é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 2. Menos 2 em x e menos 2 em y. Então, observe que menos 2 em x está aqui, ó, menos 1, menos 2. E menos 2 em y está aqui, ó, menos 1, menos 2. Fazendo o tracejado, chegamos nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 2. O próximo ponto que temos aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Menos 1 em x e 0 em y. Observe que menos 1 em x está aqui, ó. E observe que esse ponto vai ficar em cima exatamente do menos 1 do x. Então, observe que esse aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Menos 1 em x e 0 em y. Então, o ponto vai ficar em cima do menos 1 do x. Então, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. O próximo ponto que temos é o ponto de coordenadas 0 e 2. 0 em x e 2 em y. Observe que 2 em y está aqui, ó, 1, 2. Então, observe que esse ponto aqui, ó, vai ficar em cima do 2 do y. Então, observe que esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2. Então, ele vai ficar em cima do 2 do y. O próximo ponto que temos é esse aqui. É o ponto de coordenadas 1 e 4. 1 em x e 4 em y. 1 em x está aqui, ó. E 4 em y está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, observe que fazendo o tracejado, chegamos nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 1 e 4. 1 em x e 4 em y. Observe que o próximo ponto que temos é esse aqui. É o ponto de coordenadas 2 e 6. 2 em x e 6 em y. Observe que 2 em x está aqui, ó. 1, 2. E 6 em y está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo o tracejado, chegamos nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2 e 6. Agora, observe o seguinte, que localizamos aqui, ó, os 5 pontos no nosso plano cartesiano. Observe que esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 2. Esse aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0.
esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2, esse aqui é o ponto de coordenadas 1 e 4, e esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 6. Agora observe o seguinte, que esses pontos aqui, ó, determinam essa reta aqui, ó. Essa reta é a representação gráfica da função y igual a f de x, que é igual a 2x mais 2. Então observe que essa reta aqui vai ser a representação gráfica dessa função. E observe que ela toca aqui o eixo x justamente nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. E observe que menos 1 é justamente o zero da nossa função, ou seja, é o valor de x para o qual se tem y igual a 0. Então observe que o zero dessa função é justamente para x igual a menos 1. Ou seja, em x igual a menos 1, ou seja, o gráfico dessa função vai tocar o eixo x. Ou seja, a reta corta aqui o eixo x justamente nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. E observe que para x igual a menos 1, aqui, se tem y igual a 0. Então, observe que este gráfico mostra que menos 1 é o único zero da função. Então, observe que essa reta aqui, ela corta aqui o eixo x justamente, ó, no ponto x igual a menos 1. Então, observe que esse caso aqui que eu tenho, esse gráfico aqui, ele mostra que menos 1 é o único zero da nossa função. Professor, uma função ela pode ter dois zeros? Pode. Professor, uma função ela pode ter nenhum zero? Também pode, certo? E assim finalizamos nossa aula.